Morte. Um substantivo. A interrupção definitiva da vida de um organismo. O fim da raça humana. O término de qualquer coisa. Essas são algumas definições que o dicionário nos dá sobre a palavra morte. Apresentando assim, parece ser algo simples, e talvez realmente você ache isso. Mas o que talvez você não saiba é que essa palavra move povos, culturas e até mesmo seus costumes de vida. Bom, eu sou o Hel e sejam bem-vindos a mais um Reflexão. Além de ser um fenômeno biológico, a morte pode ser vista de várias formas, principalmente por outros povos. A prova indubitável disso são as várias faces que a mesma já teve pela história. Na mitologia grega, por exemplo, Thanato era o ser que recebia o título de personificação da morte. Já na iconografia ocidental atual, o Anjo da Morte, mas também conhecido como Green Reaper, é associado ao ser que literalmente ceifa as almas. A criatura possui um longo manto preto que cobre o seu corpo esquelético. E como equipamento, utiliza uma foice, instrumento geralmente utilizado na colheita do trigo, que na Bíblia judaico-cristã representa a própria vida. Também podemos citar a Santa Muerte, que é uma espécie de deusa cultuada pelo povo mexicano. Sua aparência é bem mais chamativa e bela do que o anjo caído, apesar de ainda possuir seu corpo esquelético. Ela utiliza uma gadanha, que é uma espécie de foice, e em muitas das representações, suas vestes apresentam um tom de vermelho ou azul, juntamente com uma coroa dourada, possivelmente fazendo uma grande referência à Virgem Maria. Ela é um dos exemplos mais atuais que temos de devoção ao ser morte. Essa devoção gera costumes e, é claro, influencia as pessoas. Você pode nem perceber, mas eu tenho certeza que você já presenciou isso que eu tô falando. Um exemplo bem comum é o velório e os famosos rituais fúnebres. Seja você do catolicismo, do judaísmo, do budismo, do candomblé ou qualquer outra vertente religiosa, sempre vai haver um padrão. Seja em cânticos, orações, decorações, vestes e até mesmo na maneira de se portar. A morte, apesar de ser uma coisa natural, ela não é aceita por nós dessa maneira. Nós precisamos dar a ela algum significado. Então, como que a gente faz para dar esse significado para a morte? Cuidando do cadáver. Então, provavelmente, isso é uma herança que nós recebemos dos nossos ancestrais. Dos nossos ancestrais mais primitivos mesmo. O que acontece? Quando nós transformamos a nossa fé numa instituição, uma religião, esse tratamento dado ao cadáver e, portanto, os respeitos à morte, por assim dizer, eles passam a ser ritualizados de uma maneira cada vez mais complexa. Então, o que acontece? O cadáver passa a ser como um objeto sagrado. Talvez, de todos os objetos que um vivo deixa após a morte, todos nós podemos receber uma herança, podemos receber um objeto pessoal, alguma coisa pela qual lembre da pessoa. Nada é mais significativo do que o cadáver. Quer dizer, não que a gente vai levar o cadáver para casa, não é isso, mas a lembrança mais próxima do morto é o próprio corpo do morto. E esse corpo vai entrar em decomposição, esse corpo vai se deteriorar. Então precisa se dar um destino para esse corpo. Só que não é qualquer destino, nós precisamos dar significado a esse destino. E aí a gente acaba por criar mecanismos rituais para que a morte faça algum sentido. Apesar da nossa mente racional entender que é um fenômeno natural, nós não conseguimos aceitar isso como algo natural. Mas a verdade é que você não precisa ter uma crença para ser influenciado pela morte. Independente do que você acredite, eu aposto que, em uma situação onde um familiar ou uma pessoa próxima esteja à beira da morte, você vai buscar passar mais tempo com ela, vai buscar dar mais atenção, talvez até mudar seus hábitos naquele período. Tudo para tentar dar uma morte digna para aquela pessoa que você ama. E também para passar um tempo a mais com ela. Após a morte dessa pessoa, várias coisas podem acontecer. Seja você buscando ter uma vida mais saudável, ou fazendo mais exercícios físicos, passando um tempo mais com a sua família, tudo isso para tentar alongar o seu tempo aqui na Terra. Como você pode fazer justamente o contrário, só para acabar com ele. E isso nos leva a uma pergunta crucial para esse vídeo.
e que muitas pessoas se fazem. Até que ponto a morte é algo ruim? Muitas invenções, remédios, tecnologias foram inventadas para salvar vidas. Nós já evoluímos tanto ao ponto de poder utilizar o próprio problema contra ele mesmo. Várias leis contra racismo, discriminação e abuso foram criadas para que, na teoria, mortes injustas sejam evitadas. Várias ONGs e grupos se mobilizam para tentar evitar o máximo de sofrimento para a vida das pessoas. E muito mais, justamente por conta desse fenômeno natural. De contrapartida, em meio a toda essa evolução, várias tecnologias foram inventadas justamente para causar a morte, para causar a destruição. E isso desafia o nosso senso de justiça, e é por conta desse fato que é tão complicado falar sobre a morte na sociedade. Para algumas pessoas, a morte é adoração. Para outras, ela é a destruição. A morte pode ser evolução, pode ser triste, talvez seja a razão. Ela pode ser o equilíbrio, a devastação, o aperto no coração. A morte pode salvar vidas, mas também tirá-las facilmente. E parafraseando um grande amigo meu, talvez a morte seja apenas um jardim de camélias em meio à tempestade. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo Reflexão.